O item 7, apresenta-se que o gasto de pessoal superou os percentuais permitidos por lei e faz a comparação, dizendo que atingiu 54,18 e faz a comparação entre 2011 e 2015. Esse item também o Tribunal de Contas já reviu na sua decisão, trazendo o valor aos limites corretos, sendo descontado desse percentual os gastos efetuados com contratação de serviços. E o que eu pergunto, com a legislação que alterou a estrutura administrativa em 2011, que efetivamente em 2012 provocou um gasto de 50 e tantos % a mais, essas 3 leis, as leis complementares de 2011, elas surtem efeitos a longo prazo. Hoje, em 2018, ainda sofre-se efeitos das leis de 2011 no que se refere à progressão de salário, a plano de cargos e carreira com a melhoria dos vencimentos definido em lei? Doutor, realmente o senhor citou algo importante aqui, porque se eu pegar a despesa com pessoal total 2011 foi 84 milhões. 2015 nós saltamos para 192 milhões gasto com pessoal. Temos 53 na folha, 53% de aumento de 2011 para 2012, e nós explicamos aqui que foram qual o motivo? Foi realmente a equiparação salarial, principalmente na educação e na saúde. Então, foi opção do governo fazer um investimento em pessoas, em salário, para que o povo ganhasse um pouco mais do que estava ganhando, né? E é claro que agora o tribunal já reviu isso aí, porque ele computou gasto com terceirização de limpeza, ele computou com gasto pessoal, e já retirou, e nós atendemos o dispositivo que é até 54%, né? Hoje ainda essa questão vem. Agora, doutor, comparamos, vereador Rubens Nunes, se eu tenho 100 milhões de receita e estou gastando 50 milhões com folha, obviamente eu estou gastando 50% da folha. Se eu continuo essa despesa com uma folha, que eu não posso mandar embora, de 50 milhões e a arrecadação de 100 milhões cai para 90, já não é mais 50%, já sobra a porcentagem. O que ocorreu aqui é que se eu seguisse, se a arrecadação fosse continuada conforme previsto, nível estadual e nacional, eu não estaria na faixa de 40 e poucos % do custeio em folha em relação ao orçamento, porque manteria a receita alta e o gasto normal e a porcentagem perfeita. O que aconteceu é o seguinte: despesa com folha continua e a receita cai. Aí não tem como, a porcentagem também sobe, né? E nós estamos aí com essa pendência. Nós podemos corrigir essa rota, porque veja bem, só de ISS, por exemplo, só de INSS do empregador, em 2015 nós pagamos 25 milhões de reais. Quer dizer, não pagamos, parcelamos 25 milhões. Hoje, só da folha mensal, meus nobres vereadores, mensal, INSS e Fundo de Garantia, dá em torno de 3 milhões, aproximadamente mais de 3 milhões de reais por mês, com FGTS e com INSS. Mudando para estatutário, que vai ser a nossa próxima ação, juntamente com o Sindicato dos Servidores, nós vamos estar aí abaixando a participação de porcentagem da folha, porque você reduz o INSS para 11%, 12%, FGTS você não precisa pagar mais enquanto empregador, 8%, então nós vamos equilibrar a folha novamente. É processo aí de 2, 3, 4 anos de conversação, de análise, para que a gente possa voltar ao equilíbrio, viu, doutor Cláudio? Correto. O item 8 da denúncia trata aumento da dívida a longo prazo, 215%. Principal aumento foi em razão da dívida com a Previdência. Isso aqui também o tribunal ele fez um apontamento da inclusão da dívida na sua dívida consolidada. Por exemplo, houve uma sentença que foi citada pela vereadora de 10 milhões de multa. A hora que essa sentença chegar na prefeitura e for lançado esse valor
na contabilidade, o senhor terá mais um acréscimo de 10 milhões na dívida. Essa daqui, esse acréscimo, efetivamente o tribunal apontou a existência dele, apontou ser gasto, ser um valor não recolhido da parte patronal e posteriormente foi lançado em dívida consolidada com o parcelamento efetuado. O senhor tem informações se esse parcelamento dessa dívida consolidada foi alterado na apresentação orçamentária como dívida de longo prazo, tirando da dívida de curto prazo, da dívida corrente, que aí vai ocorrer a efetiva redução da dívida na mesma proporção do parcelamento. O senhor tem informações se hoje isso na prefeitura já ocorreu? Já sim, doutor Cláudio, até porque eu tenho os dados aqui, a principal dívida nossa é o parcelamento do FGTS e INSS, é o parcelamento, então, que gira em torno de 62 milhões de reais, que é essa dívida parcelada em 200 meses, o qual nós estamos amortizando já mensalmente, né? Existe realmente, como nós falamos, não é crime, né? E o aumento da dívida foi basicamente sobre isso aí. Eu não contraí, eu não fiz novas obras, eu não contraí novos investimentos, eu não contraí. Eu segurei e parcelei. Então, a dívida fornecedor, por exemplo, 2017 nós entramos devendo 24 milhões para fornecedores de remédio a outros insumos. Nós parcelamos, nós fizemos um reequilíbrio financeiro, não ao calote, mas sim ao reequilíbrio financeiro. Nós praticamente já pagamos 98% dessa dívida e tivemos ainda um deságio, uma redução de 4 milhões e 400 mil. Em vez de pagar juros, nós rediscutimos a dívida e tivemos desconto de 4 milhões e 400 mil na dívida de 24 milhões com fornecedores. Então, essas dívidas aqui são com tributos que nós estamos. Tem o PAC, mas o PAC é muito pouco. Tem o PASEP, 7 milhões, mas são dívidas que todas estão já negociadas e estão sendo já pagas, né, mensalmente, doutor Cláudio. Pois não. Essa questão, a número 9, ela é estranha ao processo também. Mas eu acho que, como o senhor foi secretário de Educação, o senhor tem plenas condições de esclarecer para a comissão e para todos os presentes. O denunciante aponta, não atingiu a meta do IDEB. Isso aqui é algo bastante complexo, porque de tão simples que as pessoas não conseguem normalmente entender. O senhor poderia esclarecer como que funciona a apuração do índice, da meta do IDEB? Eu calculo que a professora Ana Estela veio aqui e deu uma aula, não aula de forma pejorativa, mas deu uma aula sobre IDEB, a educação. A professora Ana Estela é muito capacitada, né? O IDEB ele avalia a meta que você mesmo estabelece. Então, nós temos aqui o município 5.2, meta 5. É o município que colocou a meta e nós temos que correr atrás dessa meta. Porque nós estamos bem melhor de metas em nível estadual e nacional. E eu faço uma fala minha aqui, talvez que alguém discorde, doutor, mas eu comungo da corrente da educação que tem algumas ressalvas em relação ao IDEB. O IDEB é computado para enaltecer a escola, para receber alguns tipos de recurso, mas o IDEB ele avalia apenas as disciplinas de matemática e português. Então, a língua portuguesa e matemática. E na nossa escola, eu tenho, por exemplo, aluno que faz super desenho bom, talvez não vai tão bem em português, mas faz um desenho que supera qualquer nota. Talvez o menino não é tão bom em matemática e é um excelente atleta aí nos nossos campos. Então, o IDEB é que o Brasil tem o Índice de Desenvolvimento Básico da Educação, né? Essas duas disciplinas. O dia que tiver desenho, o dia que tiver a arte vai mudar totalmente. E Vinhedo, eu afirmo com todas as letras, é uma das melhores, está entre as melhores educações desse país, né? Então, meta você propõe, mas falta pouquinho. Mas em outros segmentos aqui, nós já ultrapassamos a nossa própria meta. Mas, olha, nós temos um quadro de professores altamente capacitados,
Nós temos uma própria equipe dentro da secretaria que faz a avaliação mensalmente, semestralmente. Então, nós estamos caminhando cada vez mais, analisando assim, um percurso. O Vinhedo vem num crescente de notas e perseguindo mesmo as nossas próprias metas, né? Mas, olha, Vinhedo, nós estamos, com todo respeito às demais cidades, mas bem na frente em relação ao processo educacional, no sentido literal da palavra, né? Desde a nossa creche até o 9º ano, doutor Cláudio. Perfeito. Prefeito, as questões 10, 11, 12, particularmente eu entendo que ela é de difícil, mas quase que impossível defesa, porque é indefensável. Por exemplo, é ato de gestão, a primeira. Falta de investimento na policlínica do bairro da Capela. Isso é um ato de gestão que não cabe órgão nenhum apreciar isso, é uma opção de governo. Mas, a todo título, eu gostaria de saber de Vossa Excelência, no ano de 2015, o que ocorreu para o denunciante apontar esse falta de investimento na policlínica do bairro da Capela. Essa foi uma questão pontual. Talvez o denunciante pegou uma reclamação pontual do dia e não tinha o que escrever e jogou aí, né? Porque lá nós colocamos aqui já que tinha 2 apontamentos do Tribunal de Contas, que era uma fissura, uma janela, já foi arrumada. A policlínica hoje, ela atende a Grande Capela. Eu vejo que não é defensável, não tenho o que falar, porque é uma ação de gestão. Pior se não tivesse, né? Algum município não tem a estrutura que nós temos de saúde. Então, é apontamento que eu nem entro em detalhes, porque não tem, é pontual, né? Quem governa a cidade governa como um todo. E nós temos agora um novo redimensionamento da saúde, onde nós vamos melhorar de forma assim radical a forma da saúde. Hoje nós temos a policlínica e o OBS na Von Zuben. Eu agora em dezembro entrego a nova OBS do Dr. Meirelles, que atende 16 mil pessoas, onde vamos atender inicialmente 4 mil pessoas como médico da família, médico da estratégia da saúde, e a policlínica nós vamos deixar ali com especialização. Então nós vamos abrir um OBS na Bela Vista, o Centro de Atendimento à Mulher, vamos iniciar ano que vem uma nova UPA na Capela, a UBS vai ser lá na Bela Vista e aqui perto do complexo Norberto Elias, né? Então, aquela região toda de 25 mil habitantes vai estar muito bem abastecida de serviços públicos em relação à saúde. Eu falei indefensável, não indefensável tecnicamente. Eu disse que a gente não consegue defender ato de gestão, né? A gestão pode criticar, pode tudo, mas não tem defesa. É opção. Nós estamos aí diante do novo presidente que vai ter várias opções, que pode ser criticada, mas não defendida ou acusada sobre alguns aspectos. O item 11, eu digo que é impossível a defesa. Por quê? Alega o denunciante que o Ministério Público Federal requereu a aplicação de multa por desobediência de cumprimento de ordem judicial. Não existe, em todas as pesquisas que nós pudemos fazer para escrever a defesa, sequer uma informação no Ministério Público ou sequer uma aplicação de penalidade de descumprimento de ordem judicial. Então, essa pergunta nem é possível fazer para o senhor, porque não existe mas eu gostaria de isso colocado, mas como o senhor quer falar sobre tudo... Não, essa questão aí, doutor Cláudio e demais vereadores, né, é mais uma questão sem fundamento, uma questão que foi colocada, e é legal que quando algumas pessoas falam ou escrevem, o prefeito irá responder por 12 acusações, aí chega lá na ponta, o prefeito tem 12 crimes para responder, né? Acho que aí aumenta, né? E é um item totalmente sem nexo, né? O que existe, assim, o Ministério Público, na sua boa e competente atuação, ele sempre ele representa com questões sobre assuntos da prefeitura. Qualquer dúvida, a promotoria elabora um ofício e pergunta ao prefeito, ao secretário, sobre tal coisa, né? Talvez alguma pergunta, alguma manifestação do Ministério Público sobre esse assunto, mas é algo infundado, não existe desobediência. Aliás, desobedece se tivesse, nem multa teve,
não há possibilidade de ter, porque não existe mesmo, né? É mais um número aí no rol das questões. E o último item, como o fundamento da denúncia foi feita sobre as contas de 2011, apresenta ao item 12 que houve uma falta de planejamento em relação aos medicamentos que supostamente pudesse estar vencido, cuja ação que está averiguando isso é uma ação de 2017, em que pese está fora do processo de representação referente às contas de 2017, eu gostaria que o senhor esclarecesse do que se trata esse item, porque nas contas de 2015 não tem nenhum apontamento sobre esse aspecto, em que pese que na denúncia tenha, e na linha que o senhor quer esclarecer todos a uma dúzia de denúncia, do que se trata essa denúncia elencada aqui pelo denunciante. Essa denúncia, acho que no Ministério Público foi arquivada, né? Me parece que foi arquivada. Essa denúncia aqui veio a partir do recorte cole da imprensa, que noticiou na época. Foi um fato midiático que algumas pessoas divulgaram com muita ênfase o remédio vencidos. E até por um ato infeliz da Secretaria de Saúde, que depositou nas dependências da Santa Casa, numa sala fechada. Não precisaria lá estar na Santa Casa, né? E teve muita visibilidade, né? Grande visibilidade para o fato e baixíssima ou nada visibilidade para a solução. E já foi arquivada, a promotoria arquivou, porque foram muito bem as explicações dos remédios vencidos, que toda casa tem. Na minha casa tem, imagina a prefeitura que compra milhões de comprimidos e que algumas coisas, porque se sobrou, porque foi na conta mesmo, né? Então já foi devidamente explicado, não é um fato de 2015, é um fato pontual de 2017, o Ministério Público já arquivou a denúncia. Então, olha, remédio vencido, remédio incinerado ou levado para o lugar correspondente e fecha a questão. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, presidente. Sem mais perguntas, eu agradeço muito a atenção. Obrigado. Pergunta o questionamento final, vereador relator Rubens Nunes. Nenhuma. Alguma pergunta final, questionamento, vereador membro Flávio Bittar? Tenho. Eu queria complementar com o que o doutor Cláudio disse a respeito da festa da uva, que não foi apontada na denúncia, concordo, mas os vereadores eles aprovam ou rejeitam as contas, independentemente do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas ele é um órgão consultivo, como foi dito milhões de vezes, deve ser seguido sobre aconselhamento, né? A decisão ela é dos vereadores. E o Ministério Público de Contas, ele aponta seriamente essa questão dos gastos da festa da uva. Ele se manifestou no Tribunal de Contas, que é um direito que ele tem de se manifestar, então ele faz esse apontamento. Então eu acho que isso necessariamente tem que ser usado dentro do procedimento que nós estamos seguindo aqui, independente de juízo de valores da defesa final, que obviamente o senhor vai defender isso, está fazendo o seu papel, mas eu acredito que o Ministério Público de Contas ele faz esses apontamentos de maneira bem agressiva. Então, os vereadores devem analisar essa questão também. E, com relação aos cortes de 2015, que para mim não ficaram muito claros, eu estou com uma resposta de um requerimento de 99 de 2018, que o doutor Elvis, por exemplo, responde que houve a diminuição do transporte nas coletas de lixo da Litucera. Mas, se a gente analisa as planilhas, ela está em torno de R$1.100.000 mensais, em média, de recolhimento de lixo, sendo que diminuiu-se o transporte, diminuiu-se o serviço e não se diminui o valor. Então, esses 10% de cortes de contrato, a gente não consegue ver dentro do requerimento que nós temos aqui. Né? Ficou uma coisa jogada, sem valores, sem exatamente especificar onde houveram esses cortes de 2015, para mim está muito nebuloso isso ainda, já que o próprio requerimento diz que houve diminuição do serviço, mas não houve diminuição dos valores. Então, se alguém quiser explanar alguma coisa sobre isso. Vereadora, quanto ao requerimento, ele é desse ano, né? Ele é desse ano, mas com apontamentos de 2015. Sim. Esses elementos pontuais, técnicos, né? Nós vamos fazer na defesa prévia, conforme foi dito na outra oitiva, com todos os seus elementos probatórios para que
não só a comissão, mas o plenário desta casa possa averiguar e confrontar os elementos da defesa e do contraditório sobre alguns temas. O que eu disse não é que a Câmara não pode julgar. A Sim. Câmara, ela pode julgar as contas do prefeito na sua totalidade, quando o Tribunal de Contas encaminhar essas contas para o município. O que eu disse é que, de acordo com o Decreto-Lei 201, e de acordo com a instauração de uma comissão processante, ela deve se ater exclusivamente aos itens apontados na denúncia. Não dá para inserir itens novos ou tirar itens dessa denúncia. Tanto que os itens que não têm fundamento, eles não serão retirados, eles serão defendidos mesmo sem os seus devidos fundamentos. Foi só isso que eu disse. A Câmara realmente tem a responsabilidade de julgar as contas do prefeito todos os anos que ela chega do Tribunal de Contas depois do trânsito julgado. Então, quando essas contas vierem para a Câmara Municipal, terá um novo julgamento pela Câmara com todos os seus aspectos. Minha única ressalva é de não incluir algo estranho à denúncia, porque aqui nós estamos analisando exclusiva e unicamente as denúncias apontadas. Foi só essa a minha colocação. Não, eu compreendi, doutor. Na verdade, eu só estou esclarecendo um pouco, ficou um pouco confuso, né? O texto, acho que para quem está nos ouvindo aí. Ficou um pouco confuso também a questão dos 15% em 2015, que foi autorizado pela Câmara, e até agora ninguém soube dizer quanto foi utilizado em decreto. Tudo bem, nós vamos ter documentos disso posteriores, mas o que eu tenho em mãos é que o prefeito, sim, se ateve nos 15% na questão de alguns decretos, mas ele passou em 11%, sem aprovação da Câmara, dentro da relação dos convênios, né? Isso o tribunal aponta, o senhor deve ter mais documentos aí até que nós, sobre essas relações. Então, era só para esclarecer essa questão dos 15%, porque eu perguntei para a Fazenda, para o Jurídico, e agora também a gente não teve nenhuma resposta definitiva sobre os percentuais mesmo, aprovados e utilizados. Correto, vereadora, correto. É que cada um falou uma parte e a defesa vai juntar todas elas, mas será, com todo respeito, esclarecido todos os itens questionados, e a minha colocação é essa, respeitosamente, Sim. que as denúncias, o que foi citado, o que foi citado fora da denúncia, a gente não tem condições de fazer defesa, porque não consta da denúncia, e tecnicamente isso que deve acontecer. Muito obrigado. Agora eu faço a pergunta para o prefeito que fiz aquela hora. O senhor tem algo a mais para acrescentar para essa comissão? Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de esclarecimento. E a vereadora Flávia foi muito feliz, além das boas perguntas, uma frase que eu vou levar, que foi essencial, onde a vereadora Flávia, ela fala, e é verdade, que o que o tribunal faz, não faz, quem vota é a Câmara. O tribunal, a vereadora Flávia, está corretíssima. O tribunal emite um parecer desfavorável ou parecer favorável. Diante da fala da vereadora Flávia, eu fico contente, porque é a Câmara que vai aprovar. Porque tem cidade que o tribunal emite parecer desfavorável e a Câmara entende, na sua efetividade no dia a dia, que as contas são favoráveis. Existe cidade que o Tribunal de Contas emite o parecer favorável e a Câmara, no seu trabalho político administrativo, emite parecer contrário ao tribunal, falando que está desfavorável. Então, que bom que eu saio daqui ciente que a Câmara terá um trabalho muito sério e justo quando as contas de 2015 estiverem aqui, com o parece que. Então, não é decisão. Quem vota é o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas emite. Mas eu gostaria de falar que nós estamos falando sobre 2015. 2015 passou, vereador Fantino, 2015 passou, mas ele deixou um rastro de grandes preocupações, não só para Vinhedo, mas peguem as contas dos prefeitos da região, de 20, me parece 11 prefeitos, 11 ou mais da metade estão com dificuldade nas suas contas de 2015 devido ao déficit, porque despesa continuada e receita em queda. Mas 2015 passou, fica esse rastro, eu sofro a consequência disso, por quê? Porque mantive os serviços essenciais em dia.
Nenhuma criança passou fome, nenhuma criança ficou sem educação, nenhum ser humano morreu em Vinhedo por falta de atenção básica da saúde, nenhum cidadão faleceu porque faltou um remédio que a prefeitura fornece, mesmo com a judicialização, que gastamos quase R$600 mil. Enfim, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Eu sou prefeito, estou prefeito, saio um dia, mas com certeza Vinhedo continua. Apesar de todos os trabalhos meu e de vocês, Vinhedo continua, porque é construído por um povo que trabalha. Um povo que trabalha. A classe política faz a parte dela, mas quem trabalha para a produção de riquezas e impostos e outras coisas é o povo, né? E aqui nós estamos prestando de forma técnica. Eu sou político, sou agente político. Parte técnica, vereadores, eu tenho talvez alguma dificuldade em explicitar detalhe por detalhe. Por isso já foi feita a defesa prévia e será feita a defesa na data aí que vai ter o julgamento, né? Peço justiça, peço que seja feito a efetividade, tudo que foi colocado aqui de questões fiscais, questões de déficit, tudo que eu peço é que olhem a efetividade, aonde faltou o essencial para o povo de Vinhedo. Eu tenho certeza que Vinhedo sofreu de forma fiscal, mas em serviço nós não reduzimos e nós não cortamos serviços essenciais para o povo de Vinhedo. Que Deus nos ilumine, nos proteja e da minha parte é só isso. Doutor Cláudio, algum questionamento ou pergunta final? Não, apenas informando do compromisso que eu fiz com a vereadora e com o relator de até sexta-feira entregar o relatório, a defesa final, para que possa ocorrer a análise conforme o combinado, e agradecendo a comissão por ter entendido a transferência da data daquele dia, em que pese que o prefeito tinha outros problemas, mas o que foi feito eu agradeço, e será entregue no dia acertado, que eu falei com a vereadora e com o relator, porque o senhor estava só por telefone, mas será cumprido o prazo que nós assumimos. Muito obrigado. Deixa a gente falar um minutinho para acabar. Deixa a gente falar mais alguma coisa para acabar? Não, só se manifestar, não pergunta. Encerradas as oitivas e diante do termo da instrução dos termos do artigo 5º, inciso 5º, do Decreto-Lei 2001-67, fica denunciado neste ato intimado para apresentar razões escritas no prazo de 5 dias, tendo em vista que a lei nos manda 10 dias, mas com o acordado junto ao representante do prefeito municipal Jaime César da Cruz, pelo seu representante legal, o Dr. Cláudio Navas, foi acordado junto com essa comissão pelo adiamento da oitiva, que era para ter sido no dia 10/10, então acordado junto com o Dr. Cláudio Navas, esse prazo dele vai ter mais 5 dias. Então acreditamos que até, foi acordado o senhor, mas até sexta-feira o senhor consegue dar o parecer final? Sim, em que pese que o prazo seria segunda, mas eu vou entregar na sexta. Sim. E após a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação da sessão para julgamento. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a presença do prefeito municipal pela prestância dos esclarecimentos, Dr. Cláudio Navas, a doutora Kelly, a vereadora mesmo Flávia Bittar, o vereador relator Rubens Nunes, o secretário desta comissão, o Eric. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores Marcos Ferraz, Edu Gelme, Edson PC, Sandro Rebeca, Rodrigo Paixão, Paulinho Palmeira e Geraldinho Canguçu. Também agradecer pela presença da Guarda Municipal, da imprensa, secretários e público presente. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente reunião.